Olá, mais uma vez com vocês, professor Vicente Júnior, sou eu, tratando desse assunto que, se bem dominado por vocês, vai ser responsável pelo ingresso de vocês no ensino superior, que é um lugar super agradável, é o começo da tua vida mesmo, que é a faculdade, é a universidade, o nome já diz, universo, vai ter um mundo de coisas lá para você, então tudo isso te aguarda na Universidade Federal do Ceará, na UES, no IFCE, em qualquer lugar que você for desse Brasil, ok? Tudo isso, pode olhar, tem a ver com uma prova de redação. E quando a gente fala de UES ou outros vestibulares, é porque redação, se você aprender redação, o que você aprendeu também? Você aprende gêneros textuais. Os dois grandes assuntos do vestibular, ou seja, de qualquer vestibular, são gênero textual, aprender, por exemplo, o que é um artigo de opinião, qual a diferença dele para um editorial. No editorial, a opinião é coletiva, a opinião é daquele órgão, do jornal, da revista. No artigo de opinião, que é a redação do Enem, por exemplo, a opinião é do articulista, é da pessoa que acabou de fazer. Então, existe uma opinião que é coletiva, editorial, e uma opinião que é individual, que no caso é o artigo. Numa prova como a da UES ou outras estaduais, Brasil afora, você acaba tendo um número maior de tipos textuais. Então você pode fazer uma carta, é possível cobrar uma crônica, um conto e assim vai. Então realmente é bom aprender gêneros textuais. E lembro isso porque se você souber gêneros textuais, a redação do Enem não é esse mistério todo para você. O outro assunto interessante que você deve dominar se chama variações linguísticas. Você deve dominar variante diatópica, que é o regionalismo. Aí você, os regionalismos não aparecem em redação de vestibular. Beleza, a não ser que seja num conto. Você tem que aprender variação diatópica, você tem que aprender variação diastrática, você tem que aprender variação diafásica e a variação diacrônica, que é histórica, que é ao longo dos tempos. Relembrando, diatópica é o regionalismo, diafásica é de acordo com a situação, formal ou informal da língua, aí você, estou em redação de novo. Se você vai mandar uma carta para o presidente da República, é de um jeito. Se você vai escrever para um amigo seu, já não é para ser uma carta, muito provavelmente um bilhete. E a linguagem já não vai ser formal, vai ser informal. A variação diastrática, então, ela tem a ver com o nível ou o desnível entre os falantes. Então, você tem um cara que é médico, ou um advogado formado pela UFC, conversando com um cidadão lá do sertão, lá do interior. Vai haver uma diferença entre eles. Então, isso é a diastrática. E a variação diacrônica é quando a palavra sofre alterações ao longo dos tempos. A palavra mais famosa que sofre isso é a palavra você, que há muitos e muitos anos, na verdade, era vossa mercê. Era uma enorme a expressão, vossa mercê. E com o tempo ela foi diminuindo. Para vossa mercê passou a ser você, e hoje em dia a gente tem apenas uma letra, que é no WhatsApp, C. C vai hoje, então pode olhar que a palavra foi diminuindo. Então, as variantes linguísticas, as variações linguísticas, mais o domínio de gênero textual, fazem um vestibulando bom. Por isso que nós estamos aqui hoje, com a competência 2 da redação do Enem. A competência 2, resumindo, muita gente conversa demais sobre isso, eu não gosto de muita conversa não. A competência 2 do Enem se chama gênero textual. Gênero textual. Tem um outro detalhe? Tem um outro detalhe. O outro detalhe é você compreender o tema. Você compreende o tema? Você sabe daquele assunto? Trate dele desde a primeira linha até a última. Então, você estará dentro do tema. Temos, então, formas de abordar o tema. Então, de que maneira eu entro no assunto? Beleza, o assunto é dominado por você. Então, tema, mas a principal coisa, além do tema, é o domínio do gênero textual, artigo de opinião. Ok? É o texto dissertativo argumentativo. É isso que é a prova do Enem. Então, dá uma olhada aqui.